Fala galera, hoje nós vamos falar dos principais acidentes que ocorrem num treino de funcional. Bom, dentro de uma sala de treinamento funcional é muito comum, por estarmos trabalhando com pesos livres, acontecer acidente. Eu vou listar os principais deles aqui. Galera, isso já aconteceu comigo, dói demais, mas pode ser, não digo evitado, mas você pode diminuir a incidência desse tipo de acidente nos seus treinos, seguindo essas recomendações aqui. Bom, eu recomendo que você inicie com alturas mais baixas, pode ser até anilhas de 10 e 15 quilos, e aos poucos você ir subindo isso, para depois você chegar efetivamente num caixote. Uma outra recomendação que eu dou ainda nesse sentido é colocar para saltar em cima de pneu deitado, por exemplo, pneu de caminhão, um pneu de trator, que as quinas não são tão vivas, isso facilita um pouco, tira esse medo de machucar a canela naquelas quinas um pouquinho mais agudas que nós encontramos nos caixotes. Aliás, deixa eu fazer uma recomendação para vocês aqui. Quando nós abrimos a XTF, lá nós mandamos fazer caixotes de tamanhos diferentes e eles eram de ferro, com quina bem viva. E um dia, lá de manhã cedo, o Ercílio estava dando um treino lá e a menina saltou e deu com a canela no caixote, ela levou 13 pontos, 7 em uma perna, 6 em outra e o caixote era só de 20 centímetros. Um conselho que eu dou para você, para evitar acidentes no caixote é: oriente o seu cliente constantemente com relação ao risco dele se machucar fazendo salto no caixote. Normalmente, esses acidentes acontecem quando eu estou distraído ou muito cansado. Então, diga para ele, quanto mais para o final do treino ele estiver fazendo, mais atenção ele tem que ter. E uma outra dica muito legal para diminuir a possibilidade de acidente no salto no caixote é girar 45 graus esse caixote, evitando assim que a ponta dos pés bata na beirada do caixote. Com certeza, isso trará muito mais segurança para o seu cliente. Isso acontece muito, galera. Recomendações que eu dou em relação a isso, como é que eu posso evitar, ou diminuir esses acidentes dentro da minha sala de funcional. Primeiro, no processo pedagógico, utilize keepings mais leves, mais suaves, não tão exagerados. Depois, certifique-se que o seu cliente tem a capacidade de segurar o próprio peso. Trabalhe força de pegada na barra. Barras mais largas, com diâmetro maior, vão dificultar essa pegada, pessoas que têm as mãos menores, mulheres ou pessoas mais baixas, por exemplo, vão ter uma dificuldade de pegar barras com diâmetro maior. Então, adeque o diâmetro da barra para a pegada do seu cliente. Lógico, a utilização de magnésio também facilita muito. Evite barras pintadas, elas diminuem muito a aderência entre a mão e a barra. É muito comum a gente ver a galera fazendo pegada falsa para fazer os thrust to bar, os pull-ups, ou seja, movimentos pendurados na barra. O que eu recomendo é, faça a pegada fechada. Se possível, a pegada hook. Isso vai aumentar muito a segurança na execução desses movimentos. Um outro ponto muito importante que deve ser observado é a utilização de luvas, sejam elas luvas de musculação ou as luvas próprias para pull-ups, thrust to bar. Essas luvas elas diminuem muito a aderência na barra, facilitando muito a perda dessa pegada e a queda. E na queda, a possibilidade muito grande de lesões sérias, tanto em punho, cotovelo, ombro e cabeça. Preste atenção nesse movimento. Não deixe o seu cliente fazer de qualquer forma.
esse tipo de acidente é extremamente perigoso. Deixar a barra cair sobre a sua cervical, tórax ou lombar pode trazer sérias lesões a essa estrutura. Então nós temos que nos atentar a vários pontos. O que pode estar causando esse tipo de acidente? Fadiga, falta de técnica, falta de força, não saber fazer os escapes com a barra. E é justamente sobre esses pontos que devemos nos atentar. O processo pedagógico deve ser respeitado. Progredir de carga só quando o movimento já estiver dentro do padrão desejado. Ensine, além da técnica da execução do snatch, do clean jerk ou de qualquer outro movimento onde a barra vá parar acima da cabeça, mas não se esqueça de ensinar os escapes. Rafa, o que é isso? Como eu devo largar a barra caso dê algum problema no processo? Recomendações que eu dou: quando o seu aluno for escolher a pegada na barra, ele tem que ter em mente justamente isso. Onde eu consigo pegar, que eu consiga largar a barra atrás da minha cabeça com os braços estendidos. Não adianta eu passar para ele uma pegada que ele só consegue chegar até esse ângulo aqui. Se eu perder a barra vai ser largada sobre a minha cabeça, sobre a minha cervical. Então eu preciso dizer para ele: pegue na maior pegada que você conseguir largar essa barra atrás de você num caso de falha, seja por falta de força, seja por fadiga, qualquer motivo. Eu preciso ter esse processo bem estabelecido dentro da cabeça do meu cliente, que provavelmente quando isso acontecer ele não vai ter muito tempo para pensar. Uma outra questão: trabalhar mobilidade com o seu cliente. Não adianta ele só conseguir fazer o snatch, a pegada, com essa pegada bem aberta. Ele vai ter outras sobrecargas em articulação de punho, por exemplo. Então trabalhe mobilidade com o seu cliente. Trabalhe força, só coloque carga para ele colocar acima da cabeça quando ele estiver apto a levantar essa carga, de forma segura e eficiente, para que aí eu diminua os riscos desse tipo de acidente acontecer, que estão extremamente graves. Utilizar equipamentos adequados é um outro fator primordial para trazer segurança para o meu praticante. Por exemplo, eu utilizar anilhas pequenas, as anilhas de musculação normal, caso ela venha cair sobre o meu cliente, eu não vou ter uma área muito grande para proteger o corpo desse praticante. Já as anilhas olímpicas têm um diâmetro maior, isso faz com que eu tenha uma área maior entre o chão e a barra em caso de acidente. Ainda sobre movimentos com a barra, tipo back squat, movimentos onde a barra vai ter contato com as suas costas, e você tiver cabelo comprido, menino ou menina, ou roupas muito largas, cuidado para isso aqui não acontecer. Então minha recomendação é, se for treinar movimentos com a barra nas costas, principalmente com cargas mais elevadas, amarre o seu cabelo de forma que ele não tenha contato com a barra para evitar esse tipo de acidente. Então, galera, handstand é a febre do momento. Todo mundo quer fazer parada de mãos, mas a maioria das pessoas não estão aptas para isso. Se eu quiser evitar esses tipos de acidente, eu preciso respeitar os processos pedagógicos. Tá, Rafa, mas como isso? Eu preciso passar passo a passo. Eu preciso primeiro ensinar esse meu cliente a ter consciência corporal, preciso ensinar ele a ter ativação da cintura escapular, força de ombro, força de extensão de cotovelo, tríceps, deltoide. Eu preciso dar condições desse meu cliente suportar o próprio peso em cima dos braços. A gente está invertendo esse indivíduo, ele tem a capacidade hoje de se manter sobre as próprias pernas, mas manter o seu peso sobre os próprios braços não é para qualquer um. Então, certifique-se que esse cliente ele vai estar com força, vai estar apto a ficar de cabeça para baixo, para depois você progredir para efetivamente colocar ele de cabeça para baixo. Outra questão muito importante, que facilita muito para esse tipo de acidente, é não saber ativar o core, não saber manter o seu corpo rígido numa posição diferente da que ele está acostumado, né? Uma coisa é eu ficar ereto,
com o abdômen contraído, eretores, todo o meu core contraído, em pé. Quando eu inverto essa galera, quando eu boto essa galera de cabeça para baixo, tudo perde sentido, não sabe mais nem onde é que está o próprio pé. Então, essa é a recomendação que eu dou no handstand. Respeite os processos pedagógicos, dê força, estabilidade e ativação das principais musculaturas, cintura escapular, tríceps, deltoide, abdômen, para depois você efetivamente tirar esse indivíduo dentro de um processo pedagógico, onde ele fica parado, encostado na parede, para um handstand fora da parede, livre, um handstand propriamente dito. Evite acidentes. Se esse cliente se machucar no seu treino de handstand, a chance dele não querer mais fazer é enorme. Uma outra recomendação que eu dou muito séria é: diga para ele, bote isso como uma regra, não pode flexionar o seu cotovelo. Seu cotovelo, em hipótese alguma, pode ser flexionado. E uma outra recomendação que eu dou muito séria é: não treine em casa sem que eu te libere, eu, treinador, te libere para você fazer isso. Acontece muito das pessoas terem contato com handstand durante os treinos, né, dentro do box, dentro da academia, dentro do sem treinamento funcional, e querer reproduzir isso em casa, e é extremamente perigoso. Normalmente vão fazer isso até o ponto de fadiga e não vão saber o momento de parar. Esse é o momento de parar sempre. Começou a se sentir fadigado no handstand, os braços começaram a ficar cansados, para. Continua treinando outro dia, um outro momento, descansado, mas não force esse movimento se você não estiver em condições de fazer. Handstand push-up. Galera, isso aqui é uma questão, uma briga minha muito antiga. Quer fazer handstand push-up? Show de bola, taca-lhe o pau, mas primeiro você precisa fazer handstand, ficar parado em handstand. Você precisa suportar o seu peso com os cotovelos estendidos. Feito isso, dominou isso, aí você pode vir para o handstand. Pois bem, mas para evitar esse tipo de acidente, e ele é extremamente perigoso, porque você está justamente jogando essa carga em cima da sua cervical. E lembrando, nossa cervical, nossa coluna de uma forma geral, ela foi feita para suportar carga nesse sentido que a gente está. Haja visto que as nossas vértebras da base da coluna, lá na lombar, próximo à sacral, elas são bem maiores, bem mais largas, ou seja, uma área de pressão bem maior do que a da cervical. A da cervical, elas são bem menores, com mais mobilidade, já a da base com menos mobilidade, uma área menor, ou seja, eu aumento muito a pressão quando eu diminuo a área. Então, por isso que a gente deve ter muito cuidado com o impacto nesse sentido, né? Essa sobrecarga axial é muito perigoso para a nossa coluna. Então, se você for passar o handstand para o seu cliente, respeite as etapas, antes de mais nada. Tenha certeza que ele consegue fazer a fase excêntrica controlada, lógico, a fase concêntrica também. Comece a trabalhar com ângulos menores, ou seja, coloque no centro dos braços dele ali um step, uma almofada, qualquer coisa para que ele não precise descer tanto, e vá aos poucos ganhando essa amplitude. Lembrando, o ângulo crítico é 90 graus, passando disso já começa a ter um pouco mais de domínio sobre o movimento. Então respeite, né, a capacidade do seu indivíduo, do seu cliente, né? Quanto mais preparado, quanto mais forte ele for, é um indicativo de que ele pode sim fazer o handstand. Contudo, ele precisa ainda manter as ativações lá do handstand isométrico, né? Para depois poder chegar aqui e fazer de forma segura. Então, respeite os processos, né? Entenda que o seu cliente precisa fazer a fase concêntrica controlada, a fase excêntrica negativa, muito bem controlada, para evitar justamente esse impacto sobre a cervical, que não foi feita para suportar o peso de todo o corpo. Beleza, galera? Então, de forma segura, progrida. Isso aí pode acontecer com muita facilidade, principalmente
quando estamos trabalhando em força pura, em carga máxima. Mas Rafa, por que isso acontece? Bom, isso só acontece porque o indivíduo praticante, o seu cliente, ele vai estar fazendo esse exercício em manobra de valsalva, ou seja, ele bloqueia a respiração, aumenta a pressão intratorácica. Isso normalmente é recomendação nossa, né, para que ele não perca a postura no deadlift, num desenvolvimento, num supino, num agachamento, ok? Isso é uma recomendação. Contudo, a gente esquece do detalhezinho. Se demorar muito para fazer essa execução, eu tenho grandes problemas. Por quê? Com essa manobra de valsalva aumenta muito a minha pressão intratorácica, intraabdominal, e o meu retorno venoso ele fica dificultado. Por quê, Rafa? Porque aumenta essa pressão e todo fluido vai de um ponto de maior pressão para um de menor. Se a pressão aqui no meio do caminho do coração for maior do que a encontrada dentro das veias, né, que é de onde volta o sangue, esse sangue não vai ter movimento, ou vai ter mínimo movimento. Isso faz com que retorne menos sangue para o meu coração, meu débito cardíaco diminui, eu tento aumentar a frequência cardíaca para manter o débito cardíaco, estou vasodilatado por causa do treino, tenho uma redução da minha pressão arterial e um desmaio. Parece ser bobo, mas esse desmaio pode acontecer muita coisa. Eu posso ter uma queda sobre uma barra, eu posso cair com peso sobre as minhas costas, eu posso cair sobre um caixote, isso pode acontecer muita coisa séria. Então recomendo que o seu cliente sim, faça manobra de valsalva para manter a postura, mas entre uma série e outra, peça que ele faça um ciclo respiratório. Se for fazer um movimento de forma muito lenta, normalmente isso acontece quando a carga é muito alta, eu tenho que ter muito cuidado, porque esse ciclo respiratório vai demorar muito para acontecer. E aí pode acontecer o que eu acabei de falar para vocês. Então essas recomendações são sempre importantes. Começou a se sentir mal, fala para o teu cliente, ajoelha, recebe essa baixa da pressão arterial, espere, aguarde para depois voltar a ficar em pé, quem sabe voltar a treinar. Mas é bem comum de acontecer, mas dá para a gente evitar tomando essas recomendações aí, esses cuidados. Beleza, galera? Já aconteceu comigo, a barra batendo de tucujo, isso dói muito, deve ter acontecido com você, já deve ter acontecido com um cliente seu, né? Você, se você for homem, né, que está me assistindo, deve ter acontecido já com um cliente seu e isso é extremamente desagradável, o indivíduo sai do ar aí por alguns minutos, não presta por uns bons minutos, mas pode ser evitado. Como assim, Rafa? Como é que eu posso evitar isso? De forma bem simples. Bom, a gente recomenda aqui no snatch, no clean and jerk, por exemplo, essa barra ela passe muito próxima ao corpo. Só que a gente também recomenda que essa barra toque o nosso corpo, ou fique próximo ao final da extensão de tornozelo, joelho e quadril. E é nesse momento que a barra já deve estar acima do nosso amigão. Então como é que nós vamos fazer? O que eu vou recomendar para os nossos clientes? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Quando ele for fazer a pegada do snatch, além dele se preocupar, né, com a pegada que dê liberdade para ele soltar essa barra atrás, eu tenho que me preocupar que quando essa barra estiver em contato com o meu corpo, essa pegada aqui, ó, quanto mais aberta, mais para cima do meu corpo, quanto mais para baixo, mais para baixo do meu corpo, né? Quanto mais fechada, mais para baixo do meu corpo, quanto mais aberto, mais para cima. Então, no snatch, procure ficar com essa barra nas suas pegadas acima. Se eu fizer a pegada do snatch dessa forma aqui, quando ele estiver lá em cima, quando ele estiver na extensão total, ela está em contato, numa área próxima ao órgão genital do praticante, a chance dele perder, dele ter contato e se machucar é muito maior. Rafa, e no clean? No clean eu também tenho que manter ela bem abaixo. Se eu pegar ela aberta, já vou ter problema também com esse contato. Então a recomendação que eu dou é, faça a pegada do snatch de uma forma que ele fique na crista ilíaca, acima do nosso amigão, para evitar esse contato e não nos machucar. Borracha escapando durante o meu pull-up, né? Minha puxada, minha barra fixa. Rafa, como é que eu posso evitar isso? Bom, galera, a primeira recomendação que eu dou, se essa borracha, para evitar que essa borracha escape à frente do meu pé, eu posso cruzar o meu pé trancando a borracha. Então eu cruzo uma perna sobre a outra, né? Isso vai evitar que a borracha saia à frente, né? Então a perna que está sem a borracha, eu cruzo diante da que está com a borracha.
Ah, Rafa, mas ela escapa para trás. Bom, nesse caso, evite flexão de joelho. Se eu puxar o meu pé um pouquinho para trás, eu vou deixar um ângulo muito facilitado para essa borracha escapar. Então essas são as recomendações para evitar o escape da borracha. Se for à frente, cruza o pé. Se for atrás, evite flexão de joelho, que isso já vai diminuir muito esse tipo de acidente. Bom, galera, o que vai evitar mesmo os acidentes ou diminuir o acontecimento desses acidentes dentro do seu espaço é a sua orientação. É como você passa as técnicas respeitando os processos pedagógicos para levar o seu cliente a uma execução segura e eficiente. Conscientize o seu cliente da importância dele fazer tudo com muita atenção, respeitando seus limites. Por mais que nós estejamos trabalhando com carga máxima, nesse dia você vai estar trabalhando com carga máxima, você tem que buscar os padrões de movimento. Toda vez que eu perco os padrões de movimento, eu aumento a chance de lesão e de acidente. Então, peraí. Eu já ia esquecendo de um ponto muito importante. Se você quer evitar acidente durante seus treinos, faça o básico bem feito. Não invente moda para evitar esse tipo de desgraça aí, ó.